mais um jogador vendido no Flamengo e o Corinthians planeja tirar 2 jogadores do Flamengo. Para isso, o Corinthians separa 40 milhões para essa janela de transferência para tentar reforçar o seu time, e por isso o Flamengo precisa ficar bem ligado, porque um desses jogadores que o Corinthians quer tirar é o Everton Ribeiro, que é muito importante, e o Flamengo até o momento não se mexeu. Então vamos estar falando sobre isso, vamos estar falando também sobre a declaração do Felipe Luiz. E pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação. É muito importante que você apoie meu trabalho que está só começando agora. Você se inscrever e você deixar o like não muda nada na sua vida, mas na minha muda muito, porque você faz o meu canal crescer e chegar em lugares altos. Vamos lá, vamos pro vídeo. E falando sobre a declaração do Felipe Luiz, foi a seguinte: o São Paulo ele tinha dito que o problema do Flamengo era físico. Já o Felipe Luiz, quando ele teve a oportunidade de ser entrevistado ali, ele falou que o problema do Flamengo não era só físico, era tático e técnico. Só que quando você fala que o problema também é tático e técnico, isso vai para quem? Para o treinador do Flamengo, para o treinador que está ali no cargo. Porque se o problema está sendo esse, é porque pode estar sendo mal executado. E o Felipe Luiz, ele é um jogador que ele tem muita visão de jogo. Muita visão de jogo, e ele conhece o elenco que ele trabalha há bastante tempo, que é os jogadores que estão com ele ali há bastante tempo. Se eu não me engano, ele está há 4 temporadas no Flamengo, desde 2019. Ou seja, é um jogador que chegou, é um jogador que sempre teve uma visão de jogo diferenciada. Muita gente fala, ele é um técnico em campo. Ele é um cara que consegue organizar o time estando dentro de campo. E com isso ele tem autonomia para falar sobre esse assunto também, porque ele é um jogador que fez o curso da CBF, é um jogador que conhece o seu elenco, que é o elenco que ele joga há bastante tempo. Então ele discordou ali do que o Sampaoli falou indiretamente. Não atacou o Sampaoli. As pessoas quiseram ali criar uma situação, criar uma polêmica em cima dessa fala do Felipe Luiz. Mas ele foi bem direto. O problema não é só físico. E, gente, em nenhum lugar todo mundo concorda 100%. No seu relacionamento você não concorda 100% com a pessoa que você tá. Numa empresa você não concorda 100% com as atitudes do seu chefe. Sabe, às vezes você pode até argumentar, em outros lugares não. Mas, como isso nem sempre acontece, essas concordâncias que a gente espera, essa foi a declaração do Felipe Luiz. Não achei nada polêmico, só achei que é um jogador muito inteligente, que conhece o seu elenco ali, e falou e teve liberdade para falar sobre o assunto. Gente, a programação do Flamengo é a seguinte: o Flamengo treinou hoje, visando o jogo de amanhã contra o Cruzeiro, válido pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo, que está no G6, precisa se manter. O jogo será às 18h30. No caso, se manter não, o Flamengo precisa chegar no G4 e ficar mais tranquilo, ficar de boa na tabela do Brasileirão. Lembrando que o Cruzeiro não é um adversário fácil. O Cruzeiro é um adversário que está bem postado, jogou contra o Fluminense. Foi um jogo que o Fluminense ganhou e deu para ver a evolução ali do Cruzeiro, e o Flamengo precisa entrar bem ligado. Então, treinou hoje, o jogo é amanhã. O Flamengo amanhã de manhã deve ajustar algumas coisas, alguns treinamentos finais ali, porque o Sampaoli ele gosta de treino no dia do jogo, e à tarde já vão partir para o Maracanã. O jogo será em casa. Gente, eu vou estar falando aqui sobre Everton Ribeiro de saída. Hoje o Neto trouxe a informação de que o Corinthians separou 40 milhões de reais, e desses 40 milhões de reais é para fazer 4 contratações nessa janela de transferência. E a ideia do Corinthians é levar o Everton Ribeiro. Se não conseguir tirar ele do Flamengo agora nesse meio de temporada, vai tentar pelo menos assinar um pré-contrato com o jogador. E aí já acende o sinal de alerta no Flamengo. Por quê? O Everton Ribeiro é um jogador que, quando está lesionado, quando não pode jogar, faz muita falta, principalmente quando a Arrascaeta também não tem condições de jogo. A gente tem visto agora o Flamengo sofrendo bastante, porque Everton Ribeiro se machucou, a Arrascaeta 2 jogos que não consegue atuar, e o Matheus França também sentiu e não conseguiu atuar no jogo contra o Nublense. Ou seja, 3 jogadores ali que fazem a mesma função praticamente, na criação de jogadas, jogadores que podem entregar algo a mais para o time, e fizeram muita falta por não estarem jogando. Ou seja, o Corinthians está de olho no Everton Ribeiro e o Flamengo não pode dar mole, sendo que o jogador tem contrato só até o final do ano, e agora nessa janela de transferência ele já vai poder assinar um pré-contrato com outra equipe. Então é muito importante o Flamengo ver essa situação. Ele é um jogador que já tem idade, tem, se eu não me engano, 33 anos por aí, 34 se eu não me engano. Mas é um jogador que ainda entrega, é um jogador que tem muita visão de jogo, e ele ainda pode entregar muito no Flamengo. Então, se eu fosse o Flamengo, assinava mais 1 ou 2 anos de contrato com o Everton Ribeiro. E o outro jogador que o Corinthians quer tirar do Flamengo é o Pablo, o zagueiro Pablo, que não teve muita sequência, um zagueiro que foi pedido pelo Paulo Souza ali na temporada de 2022.
Ele chegou, fez alguns jogos bons, mas ele não se adaptou. Ele é aquele zagueiraço, sabe? Zagueirão que não tem saída de bola, o negócio dele é marcar mesmo. Só que por ele ser um pouco lento, ele não se adaptar ao estilo de jogo do Flamengo, Léo Pereira, Fabrício Bruno, o Davi Luiz conseguiram ali ter a sua titularidade e ele não conseguiu se firmar. Então o Flamengo não conta com ele para essa temporada. É um zagueiro que eu não acho um jogador ruim, eu acho que é um jogador interessante, mas não está nos planos do Flamengo e o Corinthians pode tirar esse jogador. Eu apoio que ele saia do Flamengo, até porque o jogador precisa atuar, o jogador precisa seguir a sua carreira, e se não dá certo num clube, ele pode dar certo em outro clube. Coloca aqui embaixo o que você acha do zagueiro Pablo. E, gente, ainda sobre a situação do Everton Ribeiro, cabe ao Flamengo decidir se vai renovar com o jogador. Porque se o Flamengo não buscar renovação com o jogador, outras equipes vão querer ele, porque o Everton Ribeiro ainda entrega um bom futebol, é um jogador que desempenha um bom futebol há bastante tempo no Flamengo, por mais que ele não seja mais aquele jogador de ponta direita, bem agudo, ele ainda cria muita jogada. Ele ali ao lado do Arrascaeta é um jogador muito interessante e tá fazendo muita falta agora que tá lesionado. Então, se eu fosse o Flamengo, não perdia tempo. Sentava logo, conversava com o jogador para ver o que o jogador quer, para oferecer ele também um contrato para ver se o jogador renova com o Flamengo. Eu acho que não seria difícil dele renovar, por ele estar adaptado à cidade, pela família dele gostar da cidade do Rio de Janeiro e também por ele amar o Flamengo do jeito que ele sempre fala. E o Arrascaeta treinou normal hoje com bola, mas segue sendo dúvida para o jogo de amanhã, gente. O Arrascaeta ele sentiu antes do jogo contra o Corinthians, a gente sentiu a falta dele por conta de já ter perdido o Everton Ribeiro, mas ele foi lá, foi se recuperando, mas foi relacionado no jogo contra o Nublense, mas mesmo assim não teve condições de jogo. A gente empatou naquele empate vergonhoso que deu muita raiva, sabe? Eu fiquei olhando para aquele empate e fiquei pensando, caraca, mano. Foi culpa do Sampaoli? Foi culpa de ter deixado Vidal em campo? Foi, mas a gente viu os outros jogadores e eles ficaram parados no lance do jogo, no lance do gol. Deu uma raiva muito grande de ver aquilo, sabe? Então o Arrascaeta ficou de fora desse jogo, segue sendo dúvida para amanhã. E se ele não estiver bem amanhã, eu não arriscaria colocar o Arrascaeta amanhã, gente. Tem um jogo de volta contra o Fluminense agora nas oitavas de final da Libertadores, pra gente se classificar para as quartas. E a gente não pode deixar de ter um jogador importante desse em campo. O Arrascaeta faz muita falta quando ele não tá. Então se ele não tiver bem amanhã, não coloca outros jogadores, tenta preencher a função ali, só não insiste no Vidal. O Vidal não dá mais no Flamengo. Gente, falar sobre jogador vendido no Flamengo, trata-se do zagueiro Otávio, um zagueiro que se destacou bem ali no Flamengo, mas não tanto, que foi naquele jogo contra o Palmeiras, que teve a Covid lá, o Flamengo, aquele surto todo, e o Flamengo teve que entrar com jogadores de base, e ele apareceu naquele jogo, pouco tempo depois ele foi emprestado ao Famalicão, time de Portugal, e o Famalicão, ele exerceu o direito de compra do jogador, e comprou o jogador por 500 mil euros na cotação atual da gente, no nosso dinheiro, rendeu 2 milhões de reais ao Flamengo, então foi uma venda ali interessante, ali um zagueiro que surgiu nas categorias de base e o Flamengo conseguiu negociá-lo. Gente, falando sobre a situação do Alan, do Atlético Mineiro, que o Flamengo tá nessa novela aí com o Galo, justamente para contratar o jogador e o Galo tá fazendo um jogo duro. A questão é o seguinte, o Flamengo quer oferecer 8 milhões ao Galo, oferece 8 milhões, só que o Galo ele quer 10 milhões. E nessa questão toda, o Alan ele facilitou, ele abriu mão de 10% daquilo que ele receberia, justamente para facilitar a negociação, e caiu para 9 milhões ele abrindo mão dessa porcentagem dele. Só que o Galo, se for para fazer 9 milhões, o Galo quer uma parte à vista, porque o Galo está desesperado financeiramente e o Flamengo não quer pagar à vista, o Flamengo quer parcelar e tá esse impasse. A gente não sabe como vai se desenrolar essa situação do Alan. Mas seria muito interessante ter esse jogador no Flamengo. Já falei várias vezes aqui no canal, é um jogador muito versátil. E eu acho que essa negociação vai pra frente pela situação financeira do Galo. Por mais que eles façam jogo duro, uma das partes vai ceder. Se não for o Flamengo, com certeza vai ser o Galo. E eu acho que a vontade do jogador também tá prevalecendo, porque ele já mostrou que quer jogar pelo Flamengo, já deu sinal verde de que quer atuar pelo mais querido. Coloca aqui embaixo o que você acha desse jogador, o que você acha também dessa postura do Galo, querendo segurar o jogador para ele não ser negociado para o Flamengo. E por isso é muito importante que você esteja inscrito no canal para você estar sempre por dentro dessas notícias. O futebol ele é muito dinâmico, o futebol ele sempre muda as coisas. Um dia eu posso estar trazendo uma notícia de que está difícil a negociação e no outro dia eu posso estar trazendo a notícia de que o Flamengo já fechou com o jogador. Ou seja,
uma coisa pode acontecer num dia e no outro já pode ser totalmente diferente. Então, para isso é muito importante que você se inscreva no canal, porque você, além de estar por dentro de tudo aquilo que vai estar acontecendo no Flamengo, você vai estar me ajudando. E é isso, pessoal. Se inscreva no canal, ative o sininho e com você esse canal vai para lugares altos. Tamo junto, valeu!